É interessante poder estar reunindo vocês. A nossa proposta de estudos é conhecer um pouco mais sobre a linguagem R e dentro dessa linguagem o nosso objetivo principal é fazer gráficos poderosos usando a biblioteca ggplot 2, tá? Eu espero que essa oportunidade seja levada com naturalidade, que a gente possa conversar e eu vou estar durante mesmo algumas explicações, vocês vão poder abrir o microfone e falar e perguntar e interromper. Fiquem à vontade para a gente fazer esse estudo do modo como a gente sempre fez as nossas conversas, tá certo? Sejam bem-vindos e obrigado. Agora tá valendo, né, Anderson? Umas explicações. Quem vai apresentar? Bora, gente. Ah, vou botar vocês agora. É que eu tenho que ficar alternando. Pronto, agora tá vocês. Deixa eu tirar até a apresentação aqui. Faz a chamada. Uhum. E aí, Anderson? Ele tá assistindo o vídeo ali, vendo no YouTube. Diz aí, José. Bom, meu nome é José Marques. Eu trabalhei na SEDUC, na Secretaria da Educação, até esse ano, até janeiro de 2020. Estive por lá, passei uns 11 anos por lá. E aí eu gosto muito de trabalhar com números, com dados. Eu sou geógrafo de formação, né? E nessa área da educação eu comecei a gostar e me apaixonar por esse mundo, mas assim, para mim ainda é algo muito desconhecido, porque a gente conhece um pouco, né? Conhece pouco. E aí o meu interesse para nesse momento aqui, que eu estou achando muito bom, de ter essa oportunidade, é conhecer um pouco mais do que esse software, o R pode facilitar a vida da gente, das pessoas que têm interesse nessa área de trabalhar com dados. E aí eu tenho aqui uma frase falar aqui uma frase do Marco Túlio Cícero, que ele diz assim: aqueles que não conhecem a história, toda a vida serão crianças. Então, sim, existe um mundo que eu ainda não conheço, né? Especificamente falando aqui do R, que aí eu preciso conhecer, né? Para continuar sendo criança nessa área, tá bom? É isso, gente. Tudo bom. Muito bem. E aí, próximo? Pode ser eu. Olá, pessoal. Boa noite a todos, né, que estão assistindo e aos colegas aqui. Me chamo Anderson, né? Atualmente estou ainda trabalhando na Secretaria de Educação, à frente dos dados indicadores educacionais. Né? A minha especialidade atualmente é trabalhar com BI, né? Principalmente BI da Microsoft, né? Power BI. E meu interesse aqui na discussão é aprender mais sobre essa ferramenta, né? O R, que tem muito potencial, né, para produção de gráficos, para modelagem de bancos, de bases, né? E esse é meu interesse. Espero que seja bem proveitoso essa noite. Vou eu então agora, né? Boa noite, pessoal, quem está assistindo e o pessoal que está aqui na reunião. Me chamo Jean-Pierre, sou da área de filosofia e professor do Estado. Trabalho atualmente numa escola e quase 10 anos que eu trabalho com educação mesmo virtual, né? Praticamente tudo que está sendo feito hoje na educação no mundo praticamente
eu já tenho feito há quase 10 anos na escola onde eu trabalho com estudantes de escola pública, onde eles fazem todas as atividades, têm acesso a notas e a apresentações online no site que eu criei, meu de filosofia. E esse ano, por conta da pandemia, eu criei um site para a escola, estou gerenciando todas as atividades, praticamente quase todos os professores da escola. E aí, como eu estou mexendo com muito mais dados do que eu mexo no meu dia a dia, como, por exemplo, planilhas básicas do Google, né, nas minhas atividades, aí eu preciso realmente de uma ferramenta de suporte maior, né, porque não tem como trabalhar com tanto. Uma coisa é trabalhar com dados da minha disciplina, outra coisa é trabalhar com 5.000 atividades de cada disciplina de uma escola toda. Então, preciso realmente de um suporte tecnológico melhor. E aí, como já conheço o Jorge aí, né, há 38 anos, por ser meu irmão, né? Então, e ele trabalha com esses dados, pedir a ajuda dele aí para ver se também se dá para fazer algum trabalho juntando essa ferramenta, né, do R Studio e do GPlot que ele trabalha aí para ver se melhora as minhas análises dos dados, no caso agora da escola. Antes, depois tu confirma pra mim como é que tá o áudio da transmissão, principalmente o de vocês. Eu tô com receio de o áudio de vocês tá. Pra mim tá bom, mas eu não tô conseguindo enxergar aqui por fora. Aqui também tá bom, mas tá só um pouco de atraso, mas acho que é normal, né? Por conta da. Mas o volume mesmo, se tiver bom, tranquilo. O Luiz caiu. Então, gente, opa, é o José com duas Gente, então assim, vou esperar o Luiz. Quando o Luiz voltar, ele fala, ele aborda, ele interrompe aí na medida do possível para falar um pouco sobre ele, se ele quiser. Gente, é o seguinte, aqui na nossa proposta, deixa eu colocar aqui para vocês, eu espero que vocês tenham também se preparado um pouco para isso, porque é o que nós vamos fazer, mexer bastante no R, pelo menos um roteirozinho básico hoje. Deixa eu mostrar para vocês a minha tela, porque vocês não vão poder estar vendo lá a da outra transmissão, tá? O RStudio está... Onde é que está o RStudio? Podem abrir. Se vocês já tiverem salvo numa pasta o arquivo, vocês preparam lá uma pasta separada que vocês tenham para poder já escolher. Eu não estou conseguindo apontar para o R aqui, o Google uma janela e não aparece o RStudio. Engraçado, ó. Não sei por que o RStudio não está aqui no meio dessas janelas. Eu vou mostrar a tela inteira, então. Que aí não tem erro ele não está entre as opções. Aí eu vou mostrar a tela inteira. Vocês estão vendo aí? Deixa eu alternar lá no... na transmissão eu vou ficar só com a tela aqui e vou ficar com a caixinha minha do lado, mas o áudio de vocês fechem quando vocês acharem que tem ruído, né, para vocês, e liguem quando vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Então, gente, ó, dentro da nossa proposta de estudos, eu também mandei uma página, eu mandei lá uma página do Vejo Dados, tá? Lá no Vejo Dados tem o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje. É um conteúdo bem objetivo, mas que se a gente quiser explorar bastante, tem muitas saídas a partir dele, tá? O nosso assunto hoje é basicamente fazer uma introdução. Vamos tentar mais fazer aquela animação com as possibilidades que o R e a ggplot possuem, tá?
E aí aqui vocês podem consultar todo o conteúdo e algumas explicações mais detalhadas sobre o que a gente vai estar fazendo aqui. E só que eu vou mostrar para vocês a maior parte rodando mesmo o script, né? Aqui é mais aqui para vocês consultarem algum detalhe, tá certo? Para ser bem nós vamos ser bem objetivos do ponto de vista do que a gente precisa fazer. A proposta seria bem prática, então nós não vamos abordar teoria, apesar de poder dar uma pincelada aqui e acolá, não vai ser, não é essa a visão que eu tenho desse processo, que eu acho que a gente pode avançar bastante, até porque nós somos de áreas, temos alguma coisa a ver com a educação, mas nós temos interesses diferentes, então o que a gente vai poder fazer é pegar esse material que a gente que nos desafia a algumas coisas e já poder também usá-lo para outras. Mas oi. É interessante para o usuário que está nos assistindo, né, que vai nos assistir, que seja mais leigo, né, se pudesse fazer aí pelo menos um passo a passo aí básico dele baixar até instalar até iniciar. Sim. Seria interessante para o usuário mais leigo que vai nos assistir, né? O passo a passo de instalar o R, claro que pressupõe uma coisinha só realmente que eu preciso anunciar, assim. É a natureza do que a gente está falando quando fala em R, né? Vou usar o R, usar o R. Bem, o nosso aprendizado basicamente é o mesmo aprendizado para qualquer outra linguagem de programação, tá? O R é uma linguagem antes de ser uma ferramenta que nos permite, por exemplo, no caso da ggplot, visualizar dados, né? Ele é um conjunto de... A gente aprende a desenvolver os conjuntos de instruções que nós damos para o computador realizar os procedimentos. A diferença para as linguagens de programação é que o R ele tem em mira, né, o foco dele é a análise de dados. Então, os objetos principais de manipulação do R são estruturas de dados. E aí podem chamar são datasets, são dataframes, são bases, são tabelas, são planilhas, tudo aquilo que são dados estruturados ou não estruturados, né, ou semi-estruturados, mas sempre são dados. Então, o que o Anderson lembrou bem, instalar o R eu só não vou fazer um pouco porque tem a diferença, Anderson, entre quem instala no Linux, quem instala no Windows, e aí essa parte da instalação realmente eu espero que quem esteja interessado consiga pelo Windows baixar os instaláveis e pelo Linux aí fazer a instalação via apt-get, né, que é a instalação dos pacotes. Só lembrando que você instala sempre o R e se você precisar ou quiser, você instala o RStudio, tá certo? O R é uma linguagem que não, assim, você pode rodar como qualquer outra usando o terminal, né? Terminal de comandos. Então, não tem problema de você... Eu acho que tem até um terminal aqui. Tem um terminal... não, o terminal já é aqui embaixo, o console, né? Aqui já é basicamente um terminalzinho. Mas assim, na nossa tarefa, como a gente vai tentar equilibrar o conhecimento em R com muito conhecimento em ggplot, aí realmente eu preciso só dizer para vocês, existe um caminho que todo mundo tem que traçar até chegar na manipulação do ggplot. Eu não posso também dizer que vai mexer com o ggplot sem saber R, não. Precisa saber R, precisa saber o básico de R para conseguir aproveitar bastante o ggplot. Mas, se quiser ggplot no nível hard, é bom você saber também R no nível bem avançado, tá? Porque uma coisa vai complementando a outra. Vai avançando no R, vai podendo fazer mais coisas e melhores coisas e coisas mais poderosas na ggplot.
Então, assim, percebam que eu estou usando aqui o RStudio, eu pedi para vocês instalarem o RStudio. O RStudio, ele vai nos ajudar a executar os comandos, tá? E como eu disse, como o nosso trabalho é criar o conjunto de instruções, eu já passei para vocês ali, é um conjunto de instruções básicas que resolve um probleminha que eu escolhi para a gente tratar, que é, por exemplo, lidar com os dados da Covid e a gente conseguir visualizar aí, por exemplo, os 10 países ou os 20 países, sei lá, eu acho que eu botei 10. Os 10 países com o maior número de casos, número de óbitos acumulados. Isso é o que a gente vai fazer aqui como resultado final do nosso script, tá certo? Quem não tiver instalado ainda tem sempre que instalar os pacotes. O R ele é um núcleo, mas quem faz a mágica mesmo aí acontecer das diferentes formas são os pacotes. E eu também não vou querer que vocês, pelo menos eu não vou fazer com que vocês instalem muitos pacotes. Eu vou tentar fazer com que um mínimo de pacotes esteja em jogo na nossa conversa, porque são muitos pacotes. Mas é bom a gente forçar um pouco o não tentar resolver tudo, pelo menos aqui na parte de aprendizado, tentar resolver tudo com pacotes. Ah, não, o pacote tal faz isso. Ah, não, o pacote tal já faz isso. Bem, se você for nesse caminho, você vai ter que gerenciar muito bem em toda essa coletânea, essa coleção de pacotes, tá? E aí, por isso que eu só botei aqui, ó, só instala um pacote que você já faz o que nós vamos querer fazer aqui durante o percurso, tá bom? Todo o pacote, quando o pacote é instalado, ele fica guardado no computador, ele fica salvo numa pasta. Tá? Então, esse pacote já fica disponível e na configuração do seu R para você lançar a mão dele. Mas, toda vida que você for iniciar uma sessão do R, o RStudio ele já inicia sozinho a sessão, tá? Ele já cria esse terminalzinho aqui embaixo, então ele já faz isso a gente não faz isso manualmente, ele já faz isso automaticamente. Então, o que a gente precisa fazer é, primeiro, carregar a nossa biblioteca, tá bom? Como é que roda os comandos no R? No RStudio, a gente tem a facilidade de segurar Ctrl e apertar Enter, tá? Então, ou então, só clicar aqui na linha, que se clicar, apertar Ctrl Enter, ele já roda o comando, o referido comando. Não tem nenhum retorno, percebo que a biblioteca não deu. Aqui embaixo, o R vai dizendo para você o que está acontecendo. Então, do que a gente fez a partir de agora, que foi carregar a biblioteca, é bom quando não aparece nenhuma mensagem. Algumas mensagens são só avisos, mas é ótimo que tenha ido para o próximo prompt, né, para o próximo passo, sem ter nos dado nenhuma mensagem. Esses passos aqui, o 2, são coisas que a gente sempre vai fazer. Quais são os pacotes que a gente vai usar? Tais, tais, tais. Toda vida, todo usuário de R tem que primeiro lembrar de que o que ele vai fazer, para o que ele vai fazer, ele precisa de um ou outro pacote. Não tem como viver no R sem instalar os pacotes, sem carregar esses pacotes, essas bibliotecas. Para carregar os nossos dados, que é essencial também para o nosso trabalho, a gente não vai usar nenhum pacote especial, apesar de eu gostar de usar alguns outros, mas vamos usar mesmo a biblioteca que já está, a função que já está disponível no R, que é a read CSV. Essa read CSV, como o nome já diz, carrega um CSV. Agora, o mais interessante é que ela não precisa necessariamente que o seu CSV, que o seu arquivo, CSV é um arquivo de texto com separadores, né? Nesse caso aqui é a vírgula, o separador desses dados, de cada coluna. O CSV, ele não precisa estar no seu computador. Aqui eu estou puxando do site da John Hopkins, que é lá aquela da John Hopkins University, tá? Então, o arquivo tá lá, tá aqui o endereço, tá no GitHub. Então, para vocês
podem visitar lá o GitHub e verificar que os arquivos estão todos disponíveis lá para fazermos análise. E nós vamos agora começar a entender o que é que acontece com o R, que é, por ser uma linguagem, é totalmente diferente do que a gente faz na maioria dos outros softwares que nós utilizamos, tá? A primeira coisa é que parece com uma atribuição de variável, tá? Nós vamos usar a função readCSV para ler o arquivo CSV que está online e, ao mesmo tempo, nós vamos jogar o conteúdo dele, nós vamos atribuir um nome, alocar na memória do computador o conteúdo dele sob o nome de COVID. Tá certo? Vou rodar aqui e aí a gente já vai descobrir se tá dando tudo certo. Pronto. O que nós chamamos de COVID agora aqui, ele é um data frame do R. Ele é um objeto. Então, peraí, tô batendo aqui nesse negócio. Ele é um objeto do R. A tela de trabalho, né? Não precisa colocar a pasta de trabalho não, né? Porque tá puxando direto da internet, né? Exatamente. Isso facilita até porque eu não estou necessariamente manipulando os arquivos dentro do meu computador. Eu praticamente só salvei o R aqui, o código, né? E também nós não vamos precisar agora, por hora, tá? Por hoje, nós não vamos usar. Então, agora sim, imaginem, nós, para trabalharmos com o R, vamos precisar abstrair um pouco, tá? Tudo que ele vai começar a fazer, o que nós vamos rodar, basicamente, é construir uma coletânea de objetos e trabalhar em cima desses objetos, manipulá-los. Para isso, o RStudio, essa ferramentazinha, ela é muito boa porque ela indica aqui as características do objeto que você acabou de carregar. Ele tem 266 linhas e 256 colunas, tá? Eu só não gosto de clicar nele aqui porque ele... vou clicar. É porque é um pouco grande, mas ele demora um pouco para carregar nessa visualização do R. Eu não gosto muito, não é muito apropriado, porque para você imaginar aqui, é porque o computador também já tá bem lento aqui com toda a transmissão. Mas olha, pronto. São muitas colunas, eu não vou nem mexer, eu vou tentar fechar logo aqui. Mas isso é claro que se você estiver trabalhando com um grande volume de dados, não tente nem clicar nisso, porque vai fazer o seu computador travar, tá? Use apenas para dados pequenos. Eu não consegui trabalhar com pouco dado aqui, porque eu também não queria manipular muito o conteúdo antes de mostrar para vocês, tá? Então, por isso que eu puxei o arquivo logo do tamanho que ele fosse. E estou aqui esperando que ele volte para a gente continuar. Deixa eu olhar para a cara de vocês. Diz aí. Não, e essa questão de justamente de não precisar baixar os dados, eu acho que é importante porque agiliza bastante o trabalho, né? Assim, eu acho que, assim, eu fiz todo o processo que está no site e achei muito rápido, né? Assim, o modo como você colide os dados todos para chegar ao resultado final que você quer, que são os gráficos. No caso, pensando numa amostragem justamente desses dados, né? Eu só não esperava que eu tirei. Só não esperava que o R fosse travar exatamente, por isso que eu não queria clicar. Mas o indivíduo travou aqui. Deixa eu fechá-lo aqui, que é mais também, gente, porque como eu estou usando muito, a transmissão ela pesa muito no envio dos dados para o YouTube, tá? E aí o computador tem o bate-papo também, que já é pesado.
Oi? Oi, Anderson. Falei para tu se render ao Windows. Se É, render ao Windows. Eu abri aqui e fiz a mesma coisa que tu aqui no Windows. mas imagine só porque a transmissão pro YouTube pesa um pouco. E ainda tenho que ficar com, Não, com, com tudo aberto aqui. Eu vou fechar o WhatsApp, essas coisas aqui. E vou fechar o navegador também. Vou sair aqui do navegador. Que eu acho que tá pesando aqui também. Agora, abrir de novo. Vocês já estão vendo aí. Ele volta. A apresentação do Google volta para o mesmo lugar. Ah, não, já tá mostrando a tela, né? Pronto. Estão vendo aí, né? Já sim. Beleza, vamos voltar lá para o nosso projeto. E eu não vou clicar de novo nesse negócio aqui. Vou fazer. Vocês também podem selecionar um bloco, tá? Segurar Ctrl, apertar Enter. Vamos fazer como eu imaginei, que você, depois desse passo de carregar os dados, tem que dar uma olhada, entender quais são os conteúdos, ou melhor, como é que está o conteúdo do que você baixou. O dado da John Hopkins, eu não sei se algumas pessoas gostam, eu não gosto desse tipo de estrutura com muitas colunas. Eu me lembro que quando eu fazia esses dados, eles estavam empilhados, então isso não ajuda, tá? Para mim, particularmente, isso não ajuda. Principalmente porque são datas. Então, olha só como ficaram as datas. Para vocês verem um pedaço do conteúdo, é o head, tá? A função head. Para vocês verem o nome das colunas, é names. Sempre isso são funções, então funções sempre vão ter parênteses e dentro do parênteses você joga o objeto que vai sofrer, que vai ser afetado pela função, tá? Então aqui nós armazenamos em COVID e aí agora a gente sai mexendo com ele. Eu vou olhar as 6 primeiras linhas, eu vou ver como é que estão descritas as colunas, as variáveis, e aí vou avisando para vocês aqui, estão vendo que são datas, e essas datas estão no formato americano. Por sorte, a gente ainda está em 2020, tá? Mas esses caras desse jeito e nessa estrutura vão complicar a vida das pessoas quando passar para 2021, porque vai ficar uma confusão. O 1 vai ficar, deixa eu ver, o dia 28. O mês 1 vai se juntar com o mês 1 do outro ano. Nessa postura deles aqui de fazer essas colunas, vai acontecer isso. O mês 1 vai ficar do lado, o mês 1 de 2019 vai ficar do lado do mês 1 de 2020, se você for ordenar essas colunas. Porque a estrutura americana é assim, né? De data. E aqui, o que é o nosso objetivo aqui? Vamos pegar o dia o dia mais recente dessa cadeia de conteúdos, tá? Das colunas. Do mesmo jeito que head mostra as 6 primeiras linhas, tail vai mostrar também as 6 linhas, mas aí no caso as 6 últimas, tá certo? Tail, na verdade, é o inverso do head. Tail vai mostrar a cauda dos dados, tá? Então, e como a gente vai. Aí a gente pode jogar uma função dentro da outra, tá? A gente pode concatenar quantas funções a gente quiser. Aí eu tenho aqui names. Names, ó, Ctrl Enter, me mostra as colunas. Tail names vai mostrar, se eu colocar o 1 aqui, eu vou pegar só um dado, não é uma linha, porque aqui é um item dessa lista, porque names aqui criou uma lista. Aqui é uma lista e tail vai me dar o último item da lista. Como descobrir aqui qual é o último item da lista? Ó, o último item da lista é 29 de setembro, tá certo? Aqui eu tô com 28. Por que eu tô com 28? Porque eu fiz esse código ontem, tá? Então eu altero, que é o que vocês devem ter feito. O Jean fez isso. Não, eu só joguei, né, para visualizar. Não vi, Então tu não vi pegou aqui. o 28 ainda, tá certo? Aí, Sim. nesse caso, você tinha a possibilidade de jogar o 29, que é o último. Aí, jogar onde, gente? Isso aqui é uma função aggregate.
Eu não vou demorar muito nas funções do R, tá? Mas eu estou tentando só mostrar para vocês que tem que ter umas etapas que a gente mexa um pouco com os dados, porque os dados nem sempre vão vir, e eu acho que nunca vão vir, do jeito que é para nós plotarmos num gráfico, tá bom? Então a gente tem que fazer alguma coisa. E o que é que aqui o aggregate vai fazer? O aggregate vai somar, porque eu estou dizendo aqui que é uma soma, tá? Ele vai somar todos os valores da coluna do último dia, do dia mais recente, que são esses que eu estou mostrando para vocês. Ele vai somar todos os valores, porém, ele vai fazer uma quebra, que é uma agregação, a cada país ou região, que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo a lista de países e regiões? Ele vai fazer uma quebra em cada país ou região. Então isso aqui você no Excel seria você já está mexendo com a tabela dinâmica, porque você já está fazendo agregações ali juntando os dados daquela mesma planilha, tá? Baseados em uma coluna. Não sei se é dinâmica que chama, mas o processo é o processo de agregação. Ele vai fazer tudo isso e eu vou armazenar em um outro objeto, em um outro data frame, para não passar por cima do que eu já tenho, que é o COVID. Por quê? Porque o COVID eu peguei com todos os valores originais. E na hora de tratar, eu recomendo você não mexer no original para que você possa, caso tenha algum problema, voltar sem ter que recarregá-lo de novo da internet, tá? Que você possa manipulá-lo novamente. Então aqui eu vou armazenar. Aqui era só para mostrar os dados. Aqui é para mexer mesmo. Eu vou armazenar essa agregação em COVID e aí já ficou bem menos. Percebam que diminuiu o número de observações, só ficaram 188 linhas. Isso quer dizer o quê? Que no meio dos dados tinha países como os Estados Unidos, que a gente não pôde explorar muito o data frame, mas tinha países como os Estados Unidos em que tinha os estados americanos, tá? Os 50 estados americanos. E cada estado tinha o seu número de óbitos acumulados. Só lembrando que a gente está trabalhando com o arquivo que mostra a evolução dos óbitos acumulados a cada dia. Então, nós selecionamos o último dia e é óbvio que no último dia tem que ter a quantidade de óbitos total que já aconteceram nesses países, tá? Que já aconteceu nesses países. Então, o COVID-P vai ser o nosso novo objeto. E ele está bem simplesinho agora, tá? Ele só tem duas colunas. O problema é que o aggregate ele muda o nome ele altera o nome das variáveis aqui e a gente vai resolver isso daqui a pouco. Agora, vamos aproveitar e nesse próximo passo vamos mudar a ordem. Tá aqui tudo desordenado, né? Isso aqui, claro, a gente já está em mente que não dá para a gente selecionar os países mais afetados se a gente não ordenar o nosso conjunto de dados, tá? Como nós não estamos usando outras bibliotecas poderosas e tudo, a gente vai fazendo passo a passo com o que o R já vem pré-instalado. Então, aqui eu vou... antes de vocês... Porque aqui eu vou passar por cima, tá? O COVID-P, que está aqui, vai deixar de existir em troca desse COVID aqui. Desse novo COVID-P. Nesse novo COVID-P, e aí existem várias técnicas, algumas técnicas para fazer isso, mas essa daqui, você abre colchetes, né, e executa um order selecionando qual variável você quer usar para ordenar o data frame. Para isso aqui vocês têm que decorar um pouquinho a estrutura, porque existem muitas formas diferentes no R e a gente tem que escolher uma e manter aquela. Nesse caso aqui, eu botei um menos porque eu quero a ordem decrescente, tá certo? Essa ordem decrescente eu tive que botar um tracinho aqui antes. A ordem decrescente dos valores dos óbitos. Então, assim que eu rodar aqui, eu só preciso Ctrl Enter. Aí o meu data frame ele já vai estar ordenado
Vamos dar uma olhada nele. Ó, ele já tem embaixo os zeros e em cima os maiores. Os maiores já são aqui Estados Unidos, Brasil. Se quiserem dar uma olhada no site da John Hopkins, vocês vão ver que vai bater, tá? Lá vai aparecer 142, aqui vai. Porque esses dados são os mesmos que eles usam para alimentar o mapinha que eles têm lá dos países da COVID, sobre a Covid. Aí eu uso, lembram do head que me mostra os 6 primeiros valores? Agora eu peguei o head, botei 10 valores para ele cortar os dados. Lá ele não me mostrou só 6 linhas, aqui ele vai me mostrar só 10 linhas. Mas essas 10 linhas eu vou armazenar novamente no mesmo data frame. Então eu vou perder aquele meu data frame para ficar com um bem pequenininho que agora eu acho que eu posso abrir aqui que ele não vai chiar. Pronto. Aqui você pode dar uma olhada, tem uns filtros, tem uns recursos aqui no RStudio que são bem legais. Dependendo do tipo, ó, eles têm intervalos, do tipo do dado, as coisinhas bacanas. Então, com a lista, para terminar esse trabalho que aí é o ponto 5, ó, perceba que é o ponto 5. Para terminar esse trabalho de tratamento dos dados, vamos colocar o nome, o nome nas colunas de modo mais intuitivo, tá? E o nome aqui seria país, não usem acentos, é melhor manter a linguagem dentro do limite de codificação bem simples, tá? Assim, porque acentos vai ter e isso é uma coisa importante aqui. Ao carregar dados, vocês têm que sempre lembrar também se a codificação dos dados está ok, tá? Chegamos no nome, já nomeamos, não me lembro, pode rodar de novo, não tem problema. Isso aqui é uma função que você roda 10 milhões de vezes se você quiser e não vai afetar nada porque vai colocar o mesmo nome das colunas nas 10 vezes que vocês rodarem. E aí eu acho assim que já chegou, tá, já é o bastante. Vamos olhar para o nosso data frame, tá aqui bonitinho, ó, país, óbitos. Isso aqui já é um resultado do trabalho no R. Aí nós vamos, já fico satisfeito, não sei vocês, claro que vocês podem fazer outros pedaços de outros conjuntos, né? Outros subsets desses dados. Vejam aí como é que faz isso na internet, mas vocês podem preparar um dado para o ggplot sempre contendo o mínimo que um gráfico vai precisar para ser feito, tá? Um gráfico sempre vai ter 2 dimensões, então eu estou aqui com as 2 dimensões do meu, né, já possibilita fazer os 2 sistemas de coordenadas, tá? Do gráfico. Oi. Se eu tiver vários data frames aí com várias datas e eu quiser empilhá-las num data frame único, qual seria o comando que faria aí no console? Então, o que você está dizendo é que se eu não quiser pegar só uma data, eu quiser pegar várias datas, né? Pegar todas essas datas e empilhá-las para trabalhar com todas elas, né? Seria mais ou menos isso? Isso. Pronto. Aí. Se tiver duas fontes com as mesmas variáveis, né? Aí tu quiser deixar numa mesma data frame, né? No mesmo data frame. Ah, tu tá dizendo duas fontes de dados? Ou só essa daqui Isso. mesmo? Não, 2 fontes. Aí tu vai ter 2 data frames. Tá certo. Não. Aí, ao mesmo tempo, diferentes nomes de colunas. Certo. A função é merge, tá? Você vai fazer um merge. A estrutura do merge basicamente é essa aqui. Você pega o merge, aí você tem o data 1, o data 2, aí você faz um by. Se tiver uma coluna que seja identificador, você já bota aqui e eles vão ser
esses dois data frames vão ser fundidos, tá? Se não tiver, se tiver nomes diferentes, você define o by x, o by y como, né, outra ID. Aí você junta mesmo assim, mesmo eles tendo nomes diferentes, tá certo? Seria o merge, se tiver dois data frames. Nós vamos poder ver isso porque a gente precisa muito. Às vezes você está com o mesmo data frame, você divide em dois para fazer duas análises e depois junta de novo. Eu faço isso várias vezes. Às vezes você separa os grupos de dados para fazer análises separadas, né? E depois junta. Agora nós estávamos aqui já em ponto de bala. O nosso gráfico, ele na função ggplot, a gente sempre vai apontar o nosso data frame. Nós vamos definir os aestheses, né? Os objetos estéticos, né? Que vão sofrer, que vão ser afetados pela estética do gráfico, que é as colunas, o eixo X, em que eu pego uma coluna, e o eixo Y pega a outra. No eixo X, isso quer dizer que no chão do gráfico vai ter os países, e no eixo Y, que é até onde vão os valores, pensem no seguinte: a estrutura do gráfico aqui ainda não diz que tipo de objeto ou forma ele vai ter, tá? Você já pode apontar dentro da função ggplot o conteúdo que vai ser usado nas formas geométricas que você quiser. Se vai ser ponto, se vai ser barra, se vai ser linha. Você pega o ggplot e define tudo isso. Não quer definir, não tem problema. Quer definir dentro do... Aí você faz só isso, ggplot, e manda brasa definindo esses parâmetros dentro das funções Gelme, dentro das funções que tem as formas, tá? Se eu rodar só até aqui o nosso gráfico, ele vai me dar apenas o tablado do gráfico. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá vendo? Porque foi só isso que eu passei, né? Se eu rodar só os parâmetros do gráfico, só vou ter o tablado. Depois eu posso juntar com a forma do gráfico. E aí eu acho que vocês que já rodaram o script já descobriram. Vocês já viram o nosso primeiro gráfico pronto para ser visualizado, né? Mesmo que ainda não tenha tudo aquilo que a gente vai poder colocar nele, já tem o essencial, que é o dado, né? Sendo mostrado. Aqui você já tem você já obtém uma informação. Fulano é bem maior que Cicrano, então mais Cicrano é o segundo colocado, porque já dá para ver. Só que as outras para fazer as outras análises vai ficando complicado se você não mexer um pouco mais no seu gráfico, tá? Então, o gráfico também não serve para muita coisa se ele ficar desse jeito. Mas antes de fazer a manipulação do gráfico propriamente dito, eu mostro para vocês aqui a mágica do ggplot, tá certo? A mágica do ggplot, se bem que tem mais mágica lá para frente. Isso aqui é só um começo do que é possível fazer com o ggplot. Usar quantas camadas, e aí a gente poderia entrar no conceito de camadas para falar disso, que são os layers, né, a biblioteca ggplot ela é orientada por um trabalho de um pesquisador, né, que produziu o livro lá, a gramática dos dados, né, a gramática dos gráficos, né, e a ggplot tem esses princípios. O que são camadas? Quaisquer funções que a gente aplique sobre o conteúdo, sobre os parâmetros iniciais do gráfico. Só lembrando que, do mesmo jeito que eu disse, se eu não quiser colocar esse negócio aqui, tá?
eu não preciso. Eu posso colocar aqui e posso colocar aqui também. Não tem problema. Isso aqui é uma... Não tem problema, claro. Tem uma diferença. Se você colocar aqui, esse gráfico de cima da barra não vai entender porque ele está sem os parâmetros. Você tem que sair botando em todos eles. É por isso que a gente bota aqui logo na instância da biblioteca ggplot, da função principal da ggplot, porque ele joga todo o conteúdo para essas outras camadas. O que é que eu fiz aqui? Fiz uma coisa não tão bonita, mas é uma demonstração do poder, um pouco da demonstração do poder do ggplot, da ggplot, tá? Você pode combinar quaisquer tipos de gráficos desde que eles mantenham a estrutura original, eles não afetem a estrutura original desses parâmetros iniciais, que é as coordenadas x e y, tá? Se faltar país em um deles, pode até mostrar nulo, mas complica um pouco quando você quer mostrar uma linha que não tenha todos os países que já tem aqui. Normalmente você vai mostrar todos os países, todos os óbitos em cada um desses objetos. Tem coisinhas mais... aqui tem muita coisa que que a gente vai poder explorar, por exemplo, que são os parâmetros desses objetos. Aqui eu estou mudando o tamanho, tá vendo aí? A grossura da linha, então isso eu fiz colocando um size, né? Um size na linha, do mesmo jeito que eu posso colocar um size no ponto. Ó, agora ficou interessante, uma formazinha bem diferente. E vocês viram aqui que eu já coloquei também uma camada de texto, né? A camada de texto que leva o conteúdo. Vamos comentar isso aqui, vamos ver só a barra e o número plotados para a gente ver, ó, os valores que a gente estava trabalhando lá, 142, né? 2055, e tudo isso é ajustável, tá? Claro, vocês imaginem que o gráfico ele pode ficar do jeito que você quiser, de um ponto de vista bem mais visual, um conceito visual bem mais elaborado, né? Com as margens, com as coisinhas a mais. E assim, do nosso objetivo, a gente já viu algumas coisas sobre R e já está chegando aqui num momento em que eu vou mostrar pelo menos algumas dicas só para a gente também anunciar este poder todo que a ggplot possui, tá? O que é que eu fiz aqui com o reorder aplicado a país e definido que óbitos ficaria em ordem decrescente, ele vai fazer com que esse eixo X ele mude, eixo X ali o chão do gráfico, e somente com essa alteração a gente já tem um gráfico melhor distribuído e ordenado aqui para poder fazer a nossa análise. Ele reordenou esse conjunto de dados do eixo X aqui. Num outro exemplo, ainda também usando o reorder, eu acrescentei uma das funções, um dos parâmetros mais interessantes da ggplot, que fio é preenchimento, tá? Mas se tiver o preenchimento dentro do aesthesis, dessa camada de estética aqui, fio vai entender que para cada intervalo dos óbitos, ele vai atribuir uma cor diferente, tá? A cada vez que os óbitos vão mudando o seu valor. Então, o resultado disso é um gráfico que tem uma escala determinadazinha aqui já com uma divisão por cor a partir de que
valores, né, a partir de alguns valores. Ela é contínua, então ela é sutil, ela vai variando muito a partir de cada intervalo de dados entre um país e outro. O mesmo eu posso fazer jogando outra coluna, que por não ser um número, pense aí, a coluna país não é um número, óbito sim. Então o que é que vai acontecer se eu jogar uma coluna que não é um número? Eu acho que eu apertei uma coisa errada. Eu apertei aqui uma coisa errada no computador. Eu não apertei o Enter não. Apertei outro botão. Pronto. Aí ele sabe que não vai poder juntar um país com outro, então ele definiu uma cor para cada país e colocou na legenda. Isso aqui é muito útil se você aplicar, se fossem os estados brasileiros, você aplicava não sobre o estado, você aplicava sobre a região. Aí ele coloria todos os estados do Nordeste, né, com a mesma cor, todos os estados do Sudeste com a mesma cor. Isso aqui é muito útil para fazer esse tipo de classificação por cor rapidamente, tá? Essa é uma função muito boa para isso. Agora, se eu usar o fio fora, e aí é estendendo um pouco só a dica aqui, só para a gente finalizar. Se eu usar o fio fora, fio fora, aí eu vou estar atribuindo, eu estou fora do AESTES, tô. Aí eu vou estar atribuindo uma cor realmente a todos os. Opa! Isso aqui é o quê? Por que não deu certo a cor? É porque não é aqui. É na barra. Se eu atribuir o fio fora do AES e ao mesmo e claro, na forma que eu quero que a cor seja aplicada, aí ele vai determinar que a cor para toda a série histórica. Então, nesse caso aqui, não tem. Eu não estou classificando, eu tô só usando as cores que. Ele está muito forte. Pronto. Verdinho aqui. Eu mesmo estou colocando aqui a cor manualmente e não pedindo para ele classificar. Tá certo? Então, esse é o começo da história. Oi. Jorge, quando eu cheguei nesse passo aí, eu observei que no caso do gráfico final, a legenda fica em ordem alfabética, Uhum. mas aí a ordem é decrescente em termos de quantitativo, né? E aí, como é que fica? Porque assim, fica uma informação confusa, né? Para quem olha para a legenda e olha no caso. É a mesma informação, assim, a informação mais importante é a do gráfico, porque já diz claramente o que é, né? Mas se você for querer, e tem os países embaixo, né? Uhum. Mas aí a legenda, nesse caso, ela está em ordem alfabética e aí, de praxe, ela tem que corresponder a cada barra dessa, né? A ordenação das barras. Como é que ordena aí essa legenda? Ah, tá, sim. As cores estão corretas, né? Índia, as cores estão corretas. Sim, as cores estão. Deixa eu voltar aqui que eu tirei. Vou voltar lá. As cores A estão. ordem, como você ordenou decrescente, né? A ordem é decrescente, mas a legenda ela é alfabética, né? Então são duas ordens diferentes aí nesse caso. Uhum. Aí, nesse caso aqui, Jean, é porque a gente vai explorar isso. Antes de... Tem uma coisinha que eu já posso... Para responder, já posso mostrar. Uma das coisas muito, muito, muito interessantes do R é que um dos tipos de dados, eles chamados fatores, você pode pegar, qual é o nosso nome? É país, né? Eu posso dizer que país, ele vai ser originalmente ordenado, vou colocar aqui uma ordem e usar até umas coisas que a gente já fez. Eu vou
Só escrever aqui. País, eu vou ordenar pelo número de óbitos. Vou explicar já já em que resulta isso aqui, tá? Que é isso aqui. País é se você for plotar só o nome, só a lista de países que a gente tem aqui, ó, percebam. Deu para perceber que existe esse nome levels, tá? Isso quer dizer que esse tipo de dado ele não é só um texto puro. Toda vida que esse conjunto de dados for mostrado e precisar de uma ordenação automática, ele vai respeitar a ordem alfabética, que é já a ordem original dos dados. Para forçar uma outra ordenação, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar, aplicar a função fator em cima da lista de países, mas eu vou dizer que essa lista o conjunto de valores é o mesmo conjunto, que é o conjunto dos países, mas ordenados de uma forma diferente. E aí eu estou ordenando por óbitos, tá certo? Então, eu vou fazer isso aqui e nós vamos ver o resultado aqui agora. Vou mostrar de novo. Viu como mudou? Aqui ele mudou a ordem. Então, dos levels, porque eu apliquei essa função. Agora vamos ver como vai ficar o nosso gráfico diante do que você pontuou aí, que realmente é um problema para análise, né? Aí agora vejam aí que tá de forma diferente, né? O Irã tá lá no começo e os Estados Unidos está perto do Brasil, que é a mesma sequência, só tá no sentido aqui inverso, mas deixa eu ver se ele... é porque eu botei aqui, vou botar só no sentido inverso para a gente ver também se ele vai entender a nossa mensagem para colocar lá, ó. Pronto. O país que fica lá no topo da legenda agora é os Estados Unidos. Tá certo? Seria É uma questão estética, né? não, mas é a análise, né? Mas ajuda a análise. Essa legenda é é necessária a legenda no gráfico, né? Como você explica lá no site mesmo, né? Assim, faz parte da estrutura, né? Então, ela tem que estar Em harmonia. em harmonia aqui, né? Quando eu vou fazer os gráficos, justamente das análises do coisa, eu fico prestando atenção muito nessa parte. Como a legenda ela vai influenciar na leitura mais facilmente do gráfico, né? Então, me chama essa parte. Uhum. Eu tava só esquecendo aqui, gente, na transmissão, eu tô percebendo que quando eu dou o zoom aqui, ele não mostra lá no vídeo do YouTube. Uma coisinha chata que eu tô vendo, porque eu tenho que deixar agora nos vídeos a tela inteira mesmo, com tudo que tiver aparecendo, porque cada objeto que a gente abre, aí ele não aparece lá no vídeo do YouTube. Fica aqui no canto e eu tô com a minha imagem aqui do lado em cima. Eu vou tirar depois a minha imagem, porque ela fica realmente aqui em cima do... Ups. Em cima... Diz. Eu fui instalar aqui o ggplot, mas fala que não é compatível com o R4.02, né? Cadê? Tu digitou como esse negócio? Install PQ ggplot. 2. ggplot 2. Porque o 1 não instala, né? Porque tu usou o 1 aí, né? Tu botou 2. Não, eu instalo 2. O nome é que a função não é... A função não é 2, a função é 1. A função é 1, a função não tem um número. Normalmente essas versões eles fazem a versão para substituir mesmo a outra, mas para deixar algumas pessoas ainda usando a anterior, bota o número 2 no nome do pacote. Visto aí, agora só um aviso já. Essa parte aqui, ela resolve o problema, só que eu não sei se de cara a gente já sabe, porque aqui tem um conceitozinho acerca desses fatores. Para entender melhor o que eu fiz aqui, é interessante entender quais são os tipos de dados que o R aceita. Ou melhor, os tipos de objetos, né, que o R aceita.
Porque a gente sabe que tá, é um número, é um texto, é uma lista, é um data frame. Aí existe um que é chamado, que são chamados esses fatores, e que esses fatores eles têm dentro deles levels que podem ser diferentes, a ordem pode ser diferente da ordem do dado. O dado inclusive não tente ordenar o data frame porque não vai fazer efeito nenhum. Você vai tentar ordenar o data frame e essa legenda nunca vai ficar do jeito que você quer. Tem que ser alterando os levels da lista de países que está lá no data frame para ter esse efeito. E aí, moçada? O que é que vocês dizem? A gente chegou em 9h30 e a gente conversou sobre. Tem mais alguma coisa? Não, show de bola, cara. Deu pra pegar bem direitinho aí a criação desses gráficos aí. Teve O alguma, pessoal de casa também deve ter. é, teve alguma dificuldade durante vocês que vocês não me relataram até agora do que vocês fizeram? Não, eu, por exemplo, não tive problema. Essa questão agora, foi interessante o que tu falou sobre, tu mudou só a data, né, assim, lá no código lá de cima, né, de 28 para 29 para alterar automaticamente os dados, né, então, assim, eu peguei apenas a estrutura que tu montou, você montou e eu não fiz nenhuma alteração, né, porque também não sabia como mexer. E aí foi interessante essa informação porque dá a possibilidade de mexer facilmente aí nos dados, por exemplo, no caso de datas, né? Por exemplo, eu com as atividades dos estudantes, é apenas uma curiosidade, mas tem a ver com a visibilidade do que os estudantes estão fazendo durante as atividades, que é a questão, por exemplo, qual o período de estudos que como eles estão livres para estudar na hora, fazer as atividades na hora que querem, né? Nas planilhas de formulários que eles respondem, sempre fica o horário. Então, como fica o horário, eu fiquei pensando, poxa, pegar esses dados todos de horas aqui para poder visualizar de todas as, digamos assim, as atividades, para poder visualizar, no caso de uma turma, qual o horário que os estudantes definiram para fazer as atividades, talvez fosse interessante para ter uma noção de como é que é a disciplina de estudo deles. Como foi que eles, de um modo geral, assim, se organizaram? Quem estudou mais à noite, quem estudou mais, quem prefere fazer atividade de tarde ou de madrugada, uma coisa, Isso assim. na educação à distância eles têm todos esses dados, né? Porque na educação à distância você deixa rastro na hora que você consome os objetos, né? Porque na hora que eles enviam as atividades online, fica o registro da data e do horário. Então, eu mexendo justamente nos dados hoje, fiquei prestando atenção nisso, que seria interessante ter a possibilidade de juntar esses dados todos para ter uma visibilidade disso, assim, né? Como é que eles se organizaram? Porque a escola monta a estrutura de horário para eles estudarem, de manhã, de tarde e de noite. Então, tal hora é tal disciplina, tal hora é tal disciplina, mas a pandemia ela destruiu toda essa estrutura. Então, os estudantes estão tendo que se reestruturar por eles mesmos nos seus horários, eles estão construindo o seu próprio horário de estudo. Então, que dias eles escolheram para estudar química, física, matemática? Então, eu tenho como saber tudo isso a partir desses dados de horários, mas se eu conseguir juntar esse volume todo de dados de uma forma que dê para fazer isso, né, que você fez, ou seja, com um único arquivo, com 256 variáveis, assim, poder identificar, fazer um gráfico rapidamente, como foi o que tu fizeste aí com esses dados da Covid, né?
Uhum. Então, eu achei muito bom. E, não sei depois tu vai orientar isso, mas eu fiquei pensando, como fazer um arquivo, por exemplo, desse, como foi feito da Covid, pegando dados do mundo todo, colocando num único arquivo para poder fazer esse trabalho, né? Quais são os parâmetros básicos para poder fazer isso, organizar esses dados todos? Para mim é importante, porque eu preciso reunir ou fazer isso que o Anderson falou aí da questão de dois dados, pegar de duas fontes de informações diferentes, né? Assim, É. né? Que junta essas duas planilhas de dados diferentes, assim, para mexer, né? A gente vai ter sempre aqui um pedaço do R, do poder do R, unificado com o poder da ggplot, tá? A ggplot é porque o resultado da ggplot é um conteúdo visual, né? Então é legal a gente comunicar isso, é fácil para a gente comunicar e ver o resultado acontecendo, né? Já no R, muita coisa que se aprende, você vai em fóruns, você vai é, tentando resolver até chegar nesse passo. Nós vamos explorar um pouco mais a ggplot, conversar mais sobre ela, mas merge, pivô, fazer um pivô dos dados, trocar linhas por colunas, colunas por linhas, né? Melt, né? Usar o data, usar as funções que a gente vai ver que é o decast e melt, são de uma outra biblioteca, mas elas são essenciais. Eu queria já, se eu fosse pegar esses dados, eu tinha que usar outra biblioteca para empilhar essas datas, porque elas estão horríveis assim em colunas. Para elas serem, para construir série histórica, ela é horrível assim se ela ficar em coluna. Tudo bem, moçada? Jorge, só uma Hum, dúvida, porque eu parei aqui na parte do ggplot, porque não tá transmitindo ainda mais não, né? Tá mais transmitindo não, né? tá transmitindo. Tu quer que não esteja? Não, eu pensei que é porque eu queria compartilhar a tela. Aqui Ah, só tu fala pode de. compartilhar. Compartilhe. Eu estou transmitindo essa nossa tela dessa nossa conversa. Ah, peraí. Só. Apareceu aí? Tá aparecendo. Pronto. Então ali eu já tenho instalado aqui o ggplot 2, né? Tá vendo aí? Uhum. Aí se eu colocar aqui, ó, aparece isso aqui, certo? Tá Ó, verificando aí? sim. ggplot 2, dois pontos, dois pontos. Aí eu dou o tab, aí aparece isso aqui, ok. Aí eu faço aqui e dá um erro. Ó, erro inesperado. Faz disso. Vai rapidamente ali em Tools, só para aumentar a coisa para eu enxergar melhor. Vai nas ferramentas, Tools, lá no menu, Tools. Ah, Vai em Global Options. Altera rapidamente a Appearance, né? Appearance. Aumenta aí esse 10, não, 10, não é zoom não, mano. Pode ser zoom, tem o tamanho da, tudo bem, vai. Tem e os, era isso é o aqui. tamanho da, tamanho da fonte. Vai, beleza. Não, tira esses dois pontos, tirou, saiu. Reinicia, cara. Reinicia? Reinicia. Ele reinicia. Aqui no Windows ele reinicia. Pera aí, tá aparecendo aí de novo. Ah, pronto. É o R, viu, da Windows que reinicia. Esses dois pontos aí não precisa deles, tá? Tu já vai tirá-los e vai rodar a função logo junto com a partir dos parênteses. Aí não é 2, aí é só ggplot. Por que os É, mas aí, ah, quando eu boto aqui, ó, não foi possível encontrar a função ggplot. y não foi possível? Eu sei que lá em y óbitos, tá? Y tá sem o igual óbitos ali. Talvez tenha isso que ele Aqui não vai, tem bota aí. problema não. Bota... Tá, tudo bem, vai, roda agora. Engraçado. Ele não, Tu ele não quer. tu não carregou, cara. Tu tem que botar library. Library, Ah, tu tem que carregar.
E só uma dica também, vocês podem rodar na ordem que vocês quiserem, só lembrando que um vai passar por cima do outro, caso vocês, né? Nesse caso aí é pronto, é só rodar isso aí que vai rodar beleza, teu gráfico. Pronto, é isso mesmo. Agora sim, eu falei dos 2 pontos. Não precisa. Não, vamos com calma. Os 2 pontos que vocês viram ali 2 vezes é quando vocês quiserem especificar qual é a biblioteca que vocês querem usar para rodar a função. Às vezes você tem 2 bibliotecas que são incompatíveis se você for querer rodar a função sem explicitá-la, tá? Então, se tivesse 2 bibliotecas chamadas com o mesmo nome, ou melhor, não com o mesmo nome, mas a função tivesse o mesmo nome, aí você diz, não, eu quero a ggplot da ggplot1, eu quero a ggplot da ggplot2. Aí você tem que botar e especificar os 2 pontos antes de rodar a função. Ah, beleza. Mas isso é muito improvável. É raro você estar com 2 funções com o mesmo nome em 2 bibliotecas diferentes. Mas acontece com algumas, como a dplyr e a plyr. A dplyr e a plyr são bibliotecas diferentes e elas em algum momento têm um conflitozinho de funções. Nessa versão do Windows, ela ou é o ggplot2 ou não é, né? Porque ela não tem a ggplot versão 1. Eu nem conheço a ggplot versão. Eu já conheci a 2. E é uma coisa que a gente vai vendo aos poucos, tá, gente? Assim, eu não vou poder garantir toda a consistência conceitual que uma ferramenta como essa possui. Eu vou fazer aquilo que vou mostrar aquilo que eu já consegui rodar, fazer funcionar. Tudo bem? Pronto. Diz. Quando sai e coloca para salvar, o que é que ele salva? Ele salva esses dados finais que foram trabalhados, no caso. Tem uma diferençazinha. Eu tô com ele aqui, vou só para a gente poder então. Deixa eu. Faltou só explicar realmente essa diferença. Salvar o script é uma coisa. Você pode ir Ctrl S. Beleza, aqui você salva o seu script. Agora, para salvar o objeto, ou melhor, para salvar o conjunto de objetos que você já armazenou em memória, você vem aqui nesse disquetezinho, tá? E salva o seu trabalho, vamos dizer assim, tá? Você vem aqui e salva o seu trabalho. Aí você vê que quando você salvar o seu trabalho, vai ficar com o nome rdata. O nome do arquivo é .rdata. Então, o seu arquivo .rdata, ele salva tudo que você rodou até aquele momento. Então, tenha em mente também até onde você foi, porque quando você salva, você salvou o resultado final do processo. Então, às vezes você salva no ponto certo e às vezes você salva um pouquinho antes ou um pouquinho depois de um erro grande que você cometeu e aí você perde o seu trabalho. Seu trabalho ele salva ao último estágio, né, na hora do ato de salvar. Bem? Jorge, no caso aí, só a última dúvida aí, no caso desse gráfico que tu criou aí no ggplot, ele foi o único gráfico que tu executou, né, naquele comando que tu colocou, mas se eu quiser salvar por país, né, um gráfico para cada país, eu tenho que criar aquela linha várias vezes, né, mudando só o país, né, ou a variável. Aí já é um capítulo, é óbvio que isso é essencial para você trabalhar, é criar métodos para economizar esforço, né? Como toda linguagem, esse é o objetivo. Então, para você rodar várias vezes, perceba também que eu não salvei o gráfico, tá? Eu só fiz exibi-lo.
dentro de um método de salvar, você vai fazer o seu for, né? E dentro de tantas vezes, vai rodar tantas vezes, aí você roda tantas vezes, e aí ele vai salvar. Se você salvar, né? Você vai rodar e salva, e ele vai salvar, e vai salvar, e você vai mudar o número tantas vezes. E é isso que acontece. É por isso que o poder do R aí é de ser uma linguagem de programação, né? Também vai lhe permitir usar funções que que dão todo, assim, economizam todo um trabalho de fazer cento e poucos gráficos bem rapidinho. Um gráfico para cada aluno, no caso do Jean, o Jean gosta disso. Um gráfico para cada aluno, que é lá do diretor de turma, mostrar todos os meninos. Mas é porque como tem que a gente ir estruturando, logo logo eu vou também poder falar de funções que facilitam. Quando a gente for salvar o gráfico, a gente já faz funções para facilitar salvar vários. Tudo bem, né, gente? Então, esse comecinho eu adorei. Foi, claro, ainda estou com a dificuldade de ajeitar aqui o processo, juntar a transmissão com a nossa conversa, mas eu espero que aos poucos nós vamos incluindo a qualidade de cada um desses processos de transmitir e de conversar. Nós vamos melhorando no desenrolar dos nossos encontros, tá certo? Vejam, se vocês forem pensar, não, quero ver só um detalhe de alguma coisa que a gente discutiu, vá lá no site, porque algumas das coisas que vocês, por exemplo, Jean, tá lá no texto, não tá no script. O script é fácil rodar, mas está lá no texto a dica do procedimento que você tem que ter atenção para fazer, para escolher a data que você quiser, para poder saber exatamente que ponto é que talvez você não tenha percebido. Lá eu vou sempre colocar lá no site o texto contendo descrições dos comandos, não só no script só vai os comandos mesmo, mas no texto vai a razão pela qual esses comandos estão aí. Essa identificação de como é que os dados foram organizados é importante, porque só muito tempo depois eu fui ver que esse X era a data, assim, não conseguia identificar a estrutura de data aí nesses dados, né? Porque o X, ele não está dentro dos dados, tá? A data, inclusive a data está com barra. Só que a função que a gente usou, a read CSV, ela não permite esse tipo de caractere no nome das colunas. Se nós tivéssemos usado a data tables, que aí a gente usava a fread, ela não se importa, ela tem espaços, ela tem barras no nome das colunas, mas cada biblioteca tem as suas regrinhas. É por isso que a read CSV jogou um X no começo, porque ela não permite que números iniciem colunas no data frame produzido pela read CSV. E os caras da John Hopkins botaram as colunas com números, porque as datas começam com números. Não, eu demorei para identificar que esse número justamente ao lado do X é o mês, né? Por conta da ordenação. Da notação americana. Da notação americana, né? Observando melhor os dados foi que eu fui percebendo justamente essa estrutura, né? De que o ano 2020, aí vem o dia e depois um mês nesse de trás para frente, no caso. É muito estranho pra gente. Ficou complexo, mas foi possível. Depois, se eu quiser exportar o dataset, eu uso a função write_table ou fwrite para exportar o dataset. Né? Fazem o mesmo, são duas funções que cumprem o mesmo papel, tá? Só que tem parâmetros diferentes. Não, fwrite eu não, porque a fwrite ela também é usada em outras linguagens. Eu não sei dizer sobre a fwrite não. Eu sei dizer sobre a write_table e a write.csv e a write.csv2 que vão fazer isso.
elas vão criar o CSV. A Write Table cria outros arquivos também, que era até XLS e tal, nos parâmetros mínimos, mas cria, né? Cria um arquivo de Excel. Beleza? Tudo bem, né? Então, vamos ficando por aqui. Eu agradeço imensamente. E eu vou tentar definir logo, ainda nessa semana, logo para no final de semana e logo no início da semana já termos o conteúdo para a gente trabalhar na próxima semana, tá certo? Muito obrigado, gente. Um abração. Uma, Boa noite, e pessoal. uma boa noite a todos. Boa noite, Meu brother. Tchau, tchau.